capítulo para a gente estar seguindo juntamente com vocês, amém? Para a gente aprender a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo número 5, verso número 1. Graças a Deus. Quem encontrou diz amém? Você que não tem Bíblia, se aproxime de alguém que tem, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele e o Senhor lhe deram livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para a amada igreja nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção neste texto que nós acabamos de ler. Eu sempre falo para os irmãos trazerem algo para anotar, porque quando você anota, você chega em casa e vai meditar na palavra do Senhor. Então sempre anote, traga um caderno, papel, traga uma caneta, um lápis, para que você venha anotar aquilo que a palavra de Deus vai entregar para você, aquilo que chama mais a sua atenção. Então é importante você anotar aquilo que Deus está falando, para que quando você chegar na sua casa, você venha receber a palavra do Senhor e meditar nela. Assim como eu fazia quando eu ia nos cultos, o pregador pregava a palavra do Senhor, eu anotava ali os versículos, anotava ali o que ele falou, que chamou a minha atenção, e meditava naquela palavra. Porque a Bíblia, ela não é um livro só para ser lido, é um livro para ser meditado. Hoje você vai aprender com uma menina. O autor não fala aqui o nome dessa menina. Quando acabei de ler o texto, muitos aqui já se adiantou. O pastor provavelmente vai pregar sobre Naamã, ou vai pregar alguma coisa acerca do profeta que estava nesse tempo. Mas eu quero trazer para vocês uma menina que ela vai nos ensinar muito aqui nessa noite. Uma menina que era escrava. O texto vai dizer que ela era escrava, mas essa menina ela tinha uma mente liberta. Ela era escrava. Em alguns textos que eu li, algumas traduções da Bíblia, vai dizer que ela era, uns vai dizer que ela era escrava. Aqui a Bíblia que vocês estão utilizando vai dizer que ela é escrava. Tem alguma outra tradução aí na sua Bíblia diferente? Além de ela ser escrava, tem algum outro contexto aí, para que nós venhamos também pegar a sua palavra e diferenciar aqui o versículo? Tem alguém com algum exemplar diferente da Bíblia? Serva. Tem algum outro que esteja diferente de escrava ou serva? Não, né? Então, aquela menina, pelo menos na minha Bíblia, ela vai dizer que ela era escrava. E alguns exemplares, algumas traduções, vai dizer que aquela menina era uma serva. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Vou trazer uma introdução para que você venha entender. Naamã era chefe do exército da Síria. E nós sabemos que a Síria, no tempo da Síria, era o maior exército que tinha. Ninguém ousava enfrentar a Síria, porque a Síria era um reino poderoso naquele tempo.
no tempo em que estamos lendo essa palavra, que foi escrita há muitos anos antes de Cristo. Então, a Síria era um reino poderoso. O rei naquele tempo era Ben-Hadad. Nós sabemos que Ben-Hadad já teve alguns conflitos, alguns confrontos com o profeta de Deus. E quem era o profeta naquele tempo? Alguém sabe? Quem era o profeta no tempo do rei Ben-Hadad? Não. Naquele tempo o profeta era o profeta Eliseu. Então o profeta naquele tempo era o profeta. A amada igreja está comigo? O profeta naquele tempo era o profeta Eliseu. Eu já falei aqui algumas coisas que os embates que eles tiveram, mas veja bem isso aqui. A unção que havia em Eliseu era tão respeitada pelos seus inimigos que Ben-Hadad certa vez vai consultar o profeta de Deus. Você sabia disso? Ben-Hadad teve embates com Eliseu, mas em certo momento da Bíblia, Eliseu ele vai ser procurado pelo oficial do rei Ben-Hadad, e o nome do oficial era Azarel. Quando Elias sai da caverna, Deus dá três opções para Elias, e dá três comandos para Elias. O primeiro comando, Deus vai falar com Elias, vai dizer: Elias, vai e unge Azarel como rei da Síria. Depois você vai consagrar e ungir Jeú a rei de Israel. E terceiro, você vai ungir e consagrar Eliseu, profeta, em seu lugar. Então havia três unções e três consagrações que Elias teria que fazer. Mas infelizmente Deus toma Elias para si, e a única unção que Elias fez é ungir Eliseu como seu sucessor. Então as duas unções, quem vai fazer vai ser Eliseu. Então, certo momento, Eliseu estava em Damasco. Quando Eliseu estava em Damasco, o rei da Síria, Ben-Hadad, estava doente. Ele adoeceu. E quando ele estava doente, ele chamou o seu oficial naquele tempo, que era Azarel, que provavelmente seria o sucessor de Ben-Hadad. Quando Ben-Hadad ouve falar que o profeta, o homem de Deus, estava naquela cidade, Ben-Hadad vai dizer ao seu oficial: vai rápido, fale com o profeta, para saber se eu vou me livrar dessa doença, se eu vou morrer com ela ou não. Procura o servo do Senhor. E consequentemente Azarel foi rapidamente, chegou lá com vários presentes para o profeta Eliseu. Porém o profeta Eliseu vai dizer assim: fala ao seu senhor que provavelmente ele não vai voltar dessa doença dele. E Eliseu começou a chorar de repente e pergunta a Azarel: por que o oficial, por que o servo, o profeta do Senhor está chorando? Porque Deus está me mostrando que você será rei da Síria, porém muitas maldades você irá fazer e cometer com o povo de Deus. Então ele toma sobre si as dores do povo, e o profeta começa a chorar. Ele vai dizer: como posso ser eu rei da Síria, sendo que eu sou mandado pelo rei que está acima de mim? E o profeta vai dizer: o rei vai morrer e você vai assumir o trono. Quando o oficial voltou, o rei vai perguntar ao oficial o que o profeta disse. Ele vai dizer, ele vai mentir: provavelmente você vai viver. E o profeta falou que iria morrer. E o rei fica com aquela esperança. No outro dia, Azarel mata o rei Ben-Hadad, sufocado em sua cama. Ele comete um assassinato e consequentemente ele assume o trono e se torna rei da Síria. E aqui os protagonistas da história que nós estamos lendo aqui é Naamã e o profeta Eliseu. Só que a ponte, aquele que faz a ligação entre o homem de Deus, que era Eliseu, uma figura espiritual naquele tempo, e a figura de um soldado, de um líder do exército, que era Naamã, uma figura humana, é a menina. A menina vai fazer a ligação entre o homem e Deus naquele momento. Naamã, preste muita atenção, era um oficial do exército do rei da Síria. O texto que acabamos de ler
vai dizer que o chefe, o seu rei, ele era adorado pelo seu oficial. Ou seja, o rei da Síria tinha respeito com Naamã. Dificilmente, naquele tempo, um chefe de exército agradaria tanto assim o seu rei, porque o rei era muito exigente e o rei pensava assim: se o meu oficial morrer em uma luta, se o meu oficial morrer em uma batalha, eu vou substituir ele por outra pessoa. Então não tinha amor pelo rei. O rei não tinha amor, não tinha empatia com nenhum chefe de exército, porque em batalhas as pessoas morriam. Era natural um soldado morrer, um líder morrer e colocar outro em seu lugar. Mas o texto vai dizer que Naamã, ele tinha o respeito do seu rei e tinha o respeito da sociedade. Ele tinha dupla honra, era um homem honrado. Mas o texto que acabamos de ler vai dizer que ele tinha lepra. E nós sabemos que a lepra é uma doença da pele. Em algumas traduções não vai dizer leproso, vai dizer uma doença da pele. E a doença da pele era a lepra. Mas provavelmente Naamã, ele era constrangido por aquela lepra, porque um homem respeitado como ele era, a lepra trazia alguns incômodos. E quando aquela menina, ela vai ser levada presa, em algumas traduções vai dizer que ela era escrava, em outras traduções vai dizer que ela era serva. Escravo naquele tempo não tinha salário, escravo naquele tempo não era remanejado com nenhum dinheiro, escravo naquele tempo não tinha tempo de folga. Escravo, ele tinha que servir de dia e de noite, 24 horas, o seu senhor e a sua senhora. Não tinha dinheiro, não tinha férias, não tinha tempo de folga. Era escravo. Escravo tinha que trabalhar e pronto. Você tem que trabalhar para estar vivo. Então aquela menina, ela tinha toda a autoridade de ser uma menina rebelde, traumatizada, cheia de ódio, porque diante de uma guerra, ela foi tirada da sua família. Provavelmente a família daquela menina foi morta. E Naamã trouxe aquela menina cativa, escrava, presa, para a sua terra, para o seu lugar, e colocou ela com a sua senhora, com a sua esposa. Aqui também não é falado o nome da esposa de Naamã no texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que eu quero aprender com essa menina, que essa menina, ela nos ensina que ela tinha uma saúde mental. Então a primeira coisa que a menina vai me ensinar hoje, ela tinha uma saúde mental. Ela tinha uma saúde mental alicerçada, porque ela vai dizer assim: aquela menina era uma menina que poderia ter vários traumas na vida, porque quem já sofreu muito no passado, provavelmente tem algum trauma nos dias de hoje. Ela não consegue se libertar do passado. Nós acabamos, eu acabei de pregar agora há pouco tempo, no domingo. Alguém sabe qual foi o tema da mensagem domingo? O que eu falei em domingo? Quem estava aqui no culto? Alguém sabe qual foi o centro da pregação de domingo? Os irmãos não. Eu falei muito sobre o quê? O que mais eu falei? Isso que eu falo para anotar. Lembrou, né, Vala? Falei muito sobre a mente. Falei sobre uma ilha. Qual o nome da ilha? E o que significa Patmos? Mortal. Amém, graças a Deus. Então eu falei muito acerca da mente, do poder, da autoridade da mente. Que se a nossa mente for saudável, o nosso corpo é saudável. Eu posso estar preso em um lugar, mas se a minha mente for liberta, é uma mente livre. Então aquela menina, ela estava cativa, ela estava presa, mas ela tinha uma mente livre. No entanto, o texto que nós acabamos de ler, quero que os irmãos vão ler juntamente comigo, versículo de número 2, toda a igreja. Vamos lá, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Então a Síria saiu da onde? Saiu da terra da onde? De
Israel. Aqui estava em confronto. E levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela estava com a mulher de Naamã. Olha o versículo 3. E a menina, esta disse à sua senhora: tomara, ou algumas traduções, se meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ela dá até o endereço aonde o profeta está. Ele o restauraria da sua lepra. Imagino eu, aquela menina sendo levada presa cativa. Ela não poderia colocar na mente dela que a culpa era de Naamã, que a culpa era da guerra, e Naamã era inimigo do povo de Israel. Por que era inimigo? Porque a Síria, ela tinha embates com o povo de Israel. Eles eram povos inimigos. Então aquela menina estava em um lugar que ela estava com seu inimigo. Imagina a mente daquela menina. Se aquela menina não fosse uma menina cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela iria falar para aquele homem ir a Samaria procurar o profeta? Se aquela menina tivesse rancor, ódio, raiva, ela iria falar para aquela senhora que era esposa dele, daria uma informação como essa? Daria? Olha para vocês verem, depois você lê na sua casa, anote Lamentações de Jeremias 3:21, capítulo 3, versículo 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Olha o que Jeremias está dizendo aqui nesse texto. Eu quero lembrar aquilo que me traz esperança. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que te dá esperança? O que você tem na sua mente? O que você pensa dia e noite? Será que você pensa nas coisas da terra ou nas coisas do alto? A Bíblia vai dizer em Colossenses, Paulo vai dizer assim: não pensai nas coisas da terra, mas pensai nas coisas do alto. Tem muita gente que está sofrendo, guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio. Se eu tivesse mudado aquele negócio, se eu tivesse naquele relacionamento lá atrás, como eu estaria hoje? E fica remoendo aquilo. A mente dela está vagando até hoje, lá no passado, e ela não consegue se perdoar no futuro. Pessoas que têm a mente escrava do passado nunca se libertarão no futuro. Nós temos que trazer à nossa memória coisas boas, pensamentos positivos. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Não fique pensando: se eu tivesse com aquela pessoa, se eu tivesse feito aquele negócio, como eu estaria hoje? Será que eu teria dinheiro? Será que eu não teria? Meu irmão, se liberta nessa noite. Se liberta da sua mente nessa noite. Você tem que ter uma mente saudável para que o teu corpo seja saudável. Existem pessoas que têm tantos traumas na mente. Essa menina poderia ter muitos traumas de guerra do passado. Ele estava em ambiente hostil. Naamã era um homem da Síria, estava diante do seu inimigo. Mas olha uma menina que vai nos ensinar hoje. Ela tinha uma mente saudável, uma mente liberta. E quem tem a mente saudável e a mente liberta, ela gera frutos dignos de arrependimento. Quando eu tenho uma mente saudável, eu não fico preso no lugar onde eu estou. Eu tenho uma mente livre. Eu posso ser uma pessoa que tem muito dinheiro, casa, riqueza, honra, glória, mas se a minha mente não presta, o meu corpo padece. Existem pessoas que reclamam toda hora, mas a vida está boa, tem casa, tem carro, trabalha, tem investimento, tem dinheiro no banco, mas só sabe reclamar. Por que, pastor, que só reclama? Porque a mente dela só pensa nas coisas da terra. A mente dela não pensa nas coisas do céu, porque aquele que vem de Deus é bom, é bondade, é misericórdia, é mansidão, é alegria, é felicidade. Eu posso estar comendo pouco, mas eu estou agradando ao Senhor. Eu posso estar comendo pouco, mas eu estou dando graças a Deus porque eu tenho essa comida, graças a Deus porque eu tenho esse carro, graças a Deus porque eu tenho a minha esposa, graças a Deus porque eu tenho a minha família. Muitos não têm o que eu tenho. Eu tenho uma mente liberta, e uma mente liberta consegue libertar outras pessoas. Mas se a minha mente é escrava, eu não consigo libertar ninguém. O texto vai dizer: Jó, cheio de doença, Jó leproso,
Jó perdeu tudo, mas Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Olha a mente de Jó, diante da luta, diante da dificuldade. Sabe como que Deus vai nos enxergar se realmente nós somos verdadeiros cristãos? No momento da luta, no momento da dificuldade. Aí é onde a sua mente vai demonstrar quem você é. Se você é cristão de verdade, ou se só quando Deus faz coisas boas você adora Ele. No momento da dificuldade, a circunstância que nós iremos mostrar como a nossa mente é saudável, ou se a nossa mente é poluída. É na adversidade. Jó, com a mente saudável, ele vai dizer: não vou desistir, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a vitória vai chegar para mim um dia e uma hora. Eu sei que Deus está olhando para mim nesse momento. Vamos lá, vamos prosseguir o texto. Outra coisa que essa menina me ensina. Primeira coisa que eu falei que ela ensina: uma saúde mental. Segunda lição que essa menina me traz: não espere consolo dos seus inimigos. Há momentos que a gente está dentro de um ambiente hostil, a gente acha que o inimigo vai nos consolar. Imagina aquela menina pensando: eu saí escrava, eu saí serva, eu saí presa. Naamã vai vir aqui me consolar. Naamã vai chegar aqui e vai falar assim: olha, eu sei que os dias foram difíceis, fica tranquila, é assim mesmo. Ou a mulher de Naamã chegaria naquela menina e falaria assim: ó, menina, você foi escrava, você está presa, você perdeu seus pais, mas aqui você vai ter aconchego, aqui você vai ter carinho, aqui nós vamos tratar você bem, tudo que você passou vai melhorar. Falaram isso para ela? Chegaram nessa menina, Naamã, ou a esposa de Naamã, e consolou ela no momento de luta, no momento de dor que ela estava passando? Você já viu alguma tradução no texto aqui que a esposa, que a senhora de Naamã chegou até aquela menina para consolar ela em algum momento no texto? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que não é a senhora de Naamã, não é Naamã que consola a menina, mas é a menina que consola Naamã. No meio do ambiente que aquela menina passou, no meio do trauma que aquela menina teve, ela poderia ser uma menina que queria consolo. Quando nós estamos em meio de um trauma, de uma dificuldade, seja financeira, espiritual, a gente quer consolo, a gente quer uma palavra boa, a gente quer uma palavra de edificação, não é isso? O ser humano ele inclina para isso. O ser humano, eu sempre vou dizer isso aqui, o ser humano é carente de atenção, o ser humano é carente de palavras boas. Aquela menina esperava a senhora, o de Naamã, chegar até ele e consolar com palavras. Mas Deus foi tão rico em misericórdia que Deus colocou aquela menina com um propósito de trazer consolo para Naamã naquele momento. E provavelmente, eu vou conjecturar aqui para você, aquela menina estava em casa, Naamã chegava, tirava suas vestes ali da parte superior, e aquela menina observava que Naamã tinha lepra. E Naamã provavelmente era vergonhoso com a sua lepra, porque lepra era uma vergonha para aquele homem, porque aquele homem cheio de poder, de autoridade, era chefe do exército, e ele chegava com lepra, aquilo diminuía Naamã. Aquilo ali era algo que Naamã colocaria como um trauma. Um homem cheio de virilidade, um homem cheio de saúde, mas as marcas da lepra trazia a humanidade de Naamã. Naamã ficava cheio de sofrimento quando ele olhava para o espelho e via as marcas da lepra, e via a pele dele branca como a neve e leprosa. E provavelmente aquela menina olhava para Naamã, e o sentimento que Naamã tinha, a empatia que ela olhava para Naamã, passou a ser dela. O sofrimento que era de Naamã passou a ser dela. A tristeza que era de Naamã passou a ser daquela menina. E aquela menina colocou no coração dela: eu tenho que consolar o meu Senhor e a minha Senhora. Em meio aos traumas que você vive, vai ter momentos que você vai consolar pessoas que vai estar passando problemas maiores do que você está passando. Eu sempre falo isso aqui, às vezes eu vou ministrar aqui no culto, precisando de esperança. Eu falo, eu prego sobre esperança, mas eu também estou precisando de esperança. Às vezes eu prego
precisando ser fiel ao Senhor. Às vezes eu vou pregar assim, ó, você precisa acreditar em Deus, você precisa ter fé, e às vezes a minha fé está pouca. Passou isso é hipocrisia? Não, isso é profecia. Não é hipocrisia, é profecia. Porque se eu estou pregando, eu estou acreditando naquilo que eu estou pregando, a palavra do Senhor. Se você sobe ao altar e louva ao Senhor, você tem que louvar acreditando no seu louvor. Se você sobe no altar e prega a palavra de Deus, você tem que acreditar na sua pregação, que ela vai trazer resultados bons. Então aquela menina estava consolando os seus inimigos. Olha como que Deus, Ele é perfeito. Nós aprendemos na sociedade, você tem que amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Você tem que falar mal daqueles que falam mal de você. Mas a Bíblia nos orienta de uma forma diferente. Jesus vai dizer que aqueles que nos amaldiçoarem, você tem que abençoar aquelas pessoas. Aqueles que fizeram mal contra você, você tem que orar por aquelas pessoas. Você já viu que várias pessoas fizeram mal contra você, e às vezes aquelas pessoas que fizeram mal contra você, às vezes vai aparecer pedindo ajuda? Parece que é algo que Deus faz assim, sem explicação. Pastor, eu já sei a resposta. Deus vai trazer os meus inimigos aos meus pés para que eu venha humilhar eles. É isso, pastor? Estou alegre, estou feliz aqui. Não, meu irmão. Deus não precisa fazer isso. Deus precisa fazer isso, às vezes, aquela pessoa que te machucou, que te magoou, que trouxe tristeza ao seu coração, vai pedir ajuda para você. Mas sabe o que Deus vai estar ensinando no meio disso aí? Deus vai estar mostrando, será que ele realmente tem o caráter de Cristo? Não é para aquela pessoa ser testada, é para nós sermos testados. É para ver se nós estamos crentes de verdade. Ah, aquele irmão precisando de mim, eu precisei aquela vez, ele me ajudou. Aí ele vem pedindo ajuda. Será que você vai fazer o mesmo? Ou vai ajudar? É aí que Deus vai testar a nossa fidelidade à sua palavra. Será que nós vamos amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam? Ou será que nós vamos abençoar aquele que tem nos amaldiçoado? Então a segunda coisa que essa menina me ensina: não espere consolo dos seus inimigos, mas vai ter momentos que você que vai ter que consolar eles, que Deus vai colocar a sua memória. É isso que Deus vai fazer. Deus vai testar a nossa fé. Irmãos, existem várias pessoas que fazem desintoxicação do corpo, do organismo. Você tem que fazer isso com a sua mente também. Tire tudo aquilo que te atrapalha, tire tudo aquilo que te impede de chegar até a presença do Senhor. Chegue aqui com a mente saudável para adorar o nome do Senhor. Porque tem gente que chega aqui na igreja com a mente carregada, pensando lá no dia de amanhã que nem chegou ainda. Amanhã tem que resolver tanta coisa, amanhã tem que fazer tanta coisa, tem que resolver tanta coisa. Chega aqui no culto, não presta atenção no culto, não presta atenção na mensagem que Deus está falando. Deus está nos enchendo de palavras que vai nos edificar, e as pessoas estão com a mente tão cheia do mundo que não conseguem entender o que Deus está falando no culto. Vamos falar aqui um pouquinho dos adolescentes de forma rápida. As meninas, os meninos estão aqui e a mente está lá longe. Eu podia estar jogando bola, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar namorando com fulano, com ciclano. Nossa, fulano me mandou uma mensagem assim, eu acho que ele está afim de mim. Aí chega no culto, cabeça cheia, a mente cheia. Tem como Deus falar com uma pessoa que está com a mente cheia e carregada? Tem como a pessoa entender o que Deus está falando? Tem como a pessoa absorver o que o Espírito Santo está falando? Não, porque a mente está cheia das coisas lá de fora. Faz uma desintoxicação hoje. Tira aquele que não presta da sua mente, joga no lixo e fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, e eu quero que a minha mente venha estar cheia da tua palavra. Se nós tivermos com a mente cheia de Deus, cheia da palavra do Senhor, nós vamos ver o mundo com uma perspectiva diferente. Nós vamos olhar para aquela pessoa e ver aquela pessoa diferente. Vamos aqui conjecturar um negócio aqui. Quando Jesus passava, preste bem atenção aqui. Quando Jesus passava, aí os discípulos falavam assim: Senhor, está ali o céu. O que os discípulos falavam? Ali está o quê? Um céu. Sabe quando Jesus passava, o que Jesus falava? Eu estou vendo
a mente de Jesus era uma mente saudável. Ele não via doença, ele não via algo que era impossível. Ele via um homem, e nós olhamos e via um cego. Quando chega alguém ali, está com uma roupa esquisita, um boné, mesmo impacto que a gente tem, né? A mente poluída, isso é um bandido. Eu vou pegar meu celular aqui, vou guardar ele, não vai que rouba aqui, né? Eu estou na igreja, mas pode me roubar aqui. Quando nós olhamos para uma alma, estou vendo algo, eu estou vendo Deus libertando aquela pessoa. Eu estou vendo uma alma para Jesus, eu estou vendo um servo do Senhor. É isso que nós temos que dizer. Vamos parar de julgar as pessoas pela nossa mente. Vamos parar de ver as pessoas como pessoas cheias de demônios. Tem gente que vê demônio em tudo. Tem gente que vê pecador em tudo. Olha o pecador ali, um falho ali, olha o doente ali. Tem uma mente saudável, meu irmão. Veio uma perspectiva diferente das pessoas. Olha para a pessoa e vê ali um servo do Senhor, uma pessoa que pode ser transformada por Deus. Não julgue aquela pessoa, não. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe o que aquela pessoa ela teve que abrir mão para estar aqui hoje. Você sabe? Você sabe como todo mundo chegou aqui? Então não julgue segundo a sua mente, mas julgue pelo caráter cristão daquela pessoa. Terceira coisa que aquela menina me ensina: selecione seus amigos. Selecione seus amigos. Tem gente que é cheia de amigos, né? Aquela menina, ela começou a olhar e a observar que algumas pessoas ela não poderia confiar. Tem pessoas que têm amizade por interesse. Quando você recebe, quando você tem dinheiro, quando você tem fama, muitos se aproximam de você. Quando você é usado por Deus, quando você é cheio do Espírito Santo. Existe um contexto da Bíblia que Abraão estava com Ló. E Ló não era para estar com Abraão, porque Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela. Ele leva Ló. Deus deixou, porque Deus pensou: vamos ver até onde Abraão consegue chegar com Ló. Só que quando Abraão estava com Ló, Ló era próspero por causa de Abraão. Mas chegou um momento que eles tiveram que se separar. E eles se separaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Porque há um momento que Deus vai começar a tirar amizades. Há um momento que Deus vai começar a tirar pessoas que estão nos atrapalhando de ouvir a voz de Deus e está nos atrapalhando de chegar até a presença do Senhor e até as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. O texto vai dizer, você pode ler lá em Gênesis, que quando Ló sai, Deus volta a falar com Abraão. Quando Ló saiu da presença de Abraão, Deus chega até Abraão: Abraão, eis você será uma grande nação. Deus lembra a Abraão novamente a promessa. Desculpa eu falar isso aqui, mas tem pessoas que estão em nossa volta que é pedra de tropeço. Tem pessoas que Deus vai começar a tirar para que nós venhamos alcançar a promessa do Senhor. E você tem que orar para isso. Senhor, tire todas aquelas amizades que não me fazem bem. Tem pessoas que é assim, ó: ah, pastor, meu amigo é fofoqueiro, ele fala mal de todo mundo, mas ele é meu amigo. É muitos anos de amizade. Chega no seu amigo e fala assim: ou você para com a fofoca, ou você perde um amigo. O pastor tem um amigo meu que ele é mentiroso, conta as mentiras, os negócios. Chega nele: ou você para com a mentira, ou você perde a amizade. Vai ter momentos que vai ter que chegar e fazer isso. Fazer um limpa, já viu? Faz um limpa no Instagram, faz um limpa lá no WhatsApp, tira aquelas pessoas que te atrapalham. Bem na hora do culto, sempre tem uma do lado que vai te chamar: não, vamos para uma festa. Olha o amigo bom esse. O amigo quer te levar para o mundo. Amizade boa, né? Amizade saudável. Tenha amigos que te elevam no seu patamar, no seu nível espiritual. Tenha pessoas que venham falar de Deus para você. O salmista vai dizer que a roda, não aceitei na roda dos escarnecedores, mas antes leia a palavra, medite nela dia e noite. Sabe o que o salmista está dizendo para nós? Se aproxime de pessoas que têm a palavra de Deus, que falam do mesmo Deus, que têm a mesma fé, que eleva o seu nível espiritual, que traz você até a presença de Deus. Tire amizades que te corrompam, tire amizades que te afastam da presença de Deus.
E ore para isso. Senhor, se tiver alguém que está me impedindo de chegar até o Senhor, pode tirar, Senhor. Dá legalidade para Ele tirar. Dá permissão para Deus fazer. Porque às vezes Deus não faz porque a gente não permite. A gente tem barrado Deus de operar às vezes na nossa vida. E aquela menina, ela selecionava os seus amigos, que ela me ensina aqui. O texto vai dizer que quando José trabalhava para Potifar, Potifar prosperava. Olha a diferença. Uma amizade que tirava Abraão da presença, Deus tirou. Mas quando nós temos alguém que é de Deus para nós, quando aquela pessoa está trabalhando para mim, quando aquela pessoa, aquele funcionário está na minha empresa, a minha empresa prospera. Não está prosperando porque eu sou bom, porque aquele instrumento Deus está usando para me prosperar. Aquela menina foi instrumento quando ela chegou na casa de Naamã. Naamã estava sem esperança, humilhado pela lepra. Ele era grande, mas por dentro era leproso. E aquela menina trouxe esperança para Naamã. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Aonde você for, traz esperança. Traz a esperança de Deus para aquela pessoa. Irmão, eu sei que a sua vida, eu sei que você está num problema, em uma dificuldade, mas eu sei de um Deus que pode resolver os seus problemas. Eu sei de um Deus que pode todas as coisas. E a Síria era inimigo de Israel. Tem um texto que eu li aqui, eu não consegui compreender e eu fui atrás. Porque aquele que eu tenho dificuldade, eu vou atrás, eu quero saber. O primeiro versículo lá do meio vai dizer: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Eu falei: Senhor, que palavra é essa? Naamã foi usado por Deus aqui? Que negócio é esse? Aí eu fui falar com o Senhor, Deus foi me revelar. Deus falou assim: não, eu usei Naamã para um instrumento de esperança para os sírios. O nome de Naamã não estava escrito aqui na Bíblia porque Naamã era bom, porque Naamã tinha um caráter bom, porque Naamã era um homem chefe de exército, respeitado pelo seu Senhor, não. Sabe por que o nome de Naamã está aqui escrito na Bíblia? Por causa da sua lepra. Sabia que era por causa da lepra que o nome de Naamã está escrito aqui? Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Deus está falando que às vezes a nossa tragédia, a nossa humilhação, Deus vai transformar em milagre para outras pessoas. Às vezes alguém que tem uma doença crônica, que é uma humilhação, que é uma tragédia, você já nasceu com isso, Deus vai usar isso como ferramenta de cura e milagre na vida de alguém. Pessoa que às vezes o médico diz: não pode levar em casa que vai morrer. Deus vai trazer aquela doença, porque a última palavra, diz a Bíblia, vem da boca do Senhor. O médico pode falar: vai morrer em casa, mas Deus vai bater e vai falar assim: eu vou curar, para mostrar que eu ainda sou Deus. Eu vou fazer para mostrar que eu ainda sou o Senhor. Eu vou fazer porque ainda há cura nesta terra e as minhas mãos estão sobre esta igreja. Aquele que o médico falou que não tem cura mais, Deus pode curar, porque a lepra não tinha cura, mas o Senhor curou na mão. Outra coisa que aquela menina me ensina, que eu acho isso aqui interessantíssimo, lembrar do que Deus já fez. Olha o versículo 3: e disse esta tua senhora: tomara, Senhor, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina estava presa, estava escrava, mas ela se lembrava do Senhor. Aonde ela ia, ela se lembrava do Senhor. Ela sabia o quão grande era o Deus que ela servia. Ela sabia o quão poderoso era o Deus que ela servia. Você tem que lembrar do que Deus fez na sua vida. Parece que nós esquecemos. Parece que está um pane no nosso HD aqui. Tem coisa que você faz agora, daqui a uma hora você esqueceu. O ser humano está ficando mais dislexo a cada dia. A memória está ficando curta a cada dia que passa. Parece que nós esquecemos da grandeza de Deus. Eu quero trazer um exemplo aqui de Israel, um exemplo bem básico aqui para a igreja entender. O povo estava escravo. Deus manda Moisés libertar o povo. Deus manda 10 pragas. Deus mandou quantas pragas? 10. Só que nenhuma praga chegou até eles. A praga só ia para o povo do Egito, mas nenhuma praga atingiu o povo de Israel, o povo de Deus.
aqui hoje? Por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Lembre-se da grandeza de Deus na sua vida. Lembra que Deus é grande. Lembra que Deus é poderoso. Aquela menina estava escrava, mas ela lembrava do Senhor. Não se esqueça de Deus. Quarta coisa, sempre lembrar de Deus. Sempre lembrar do que Deus já fez na sua vida. Quinta coisa que essa menina me ensina: rejeita a vingança e decide ser elo de providência de Deus. Aquela menina, ela poderia muito bem arquitetar uma vingança. Ela poderia muito bem: eu vou envenenar a comida do meu Senhor. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia, igreja? Ela foi tirada da sua nação. Olha bem aqui para mim. Aquela menina, foi tirado dela a sua família. Foi tirado dela a esperança. Foi tirado dela o culto a Deus, a sua religião. Ela não tinha fala. Ela tinha que ficar calada. Ela não poderia falar nada, só com a permissão da sua senhora ela poderia falar. Foi tirado tudo isso dela. Ela poderia arquitetar um plano de vingança. Poderia fazer tudo aquilo que era mal. Eu vou cozinhar de qualquer jeito. Vou meter sal na comida, vai comer comida salgada. Para você limpar aquele canto ali, vou limpar de qualquer jeito. Vou fazer de qualquer jeito. Todo mundo faz de qualquer jeito. Vou fazer o que todo mundo faz. Não é assim que nós pensamos? Mas ela rejeita o plano de vingança. E ela decide ser um elo de providência de Deus. Quando os seus inimigos precisarem de alguma coisa, às vezes Deus vai usar você para ser providência de Deus na vida de alguém. Seja elo de providência na vida de alguém. Traga a esperança de Deus na vida de alguém. Eu quero trazer aqui algo que é interessante dentro desse contexto para você entender. A gente vai notando ali para não esquecer. Quem que lembra da viúva de Sarepta? Viúva de Sarepta, quem lembra? Levanta a mão. Quem lembra de Elias? Deus trouxe alimento para Elias num tempo de dificuldade. Elias era alimentado pelos porcos. Só que aí Deus pega e fala para Elias: Elias, vai para um certo lugar. E Elias levanta e vai. Quando Elias levanta e vai, Elias queria ir. Sabe o que eu entendo aqui? Que eu entendo com essa menina? Aquela menina queria ser presa. Aquela menina queria ser levada cativa. Aquela menina queria ser escrava. Vai ter lugares que mesmo a gente não querendo ir, Deus vai nos levar para lá. Sabe por quê, pastor? Para chegarmos lá e ser providência na vida de alguém. Elias não queria ir, mas Elias foi e obedeceu a voz de Deus. Chegando lá, a mulher estava colhendo gravetos. Todo mundo conhece essa história. E Elias fala assim: faz um bolo para mim. E ela falou assim: eu vou fazer esse último bolo para que eu coma e meu filho a gente coma. Só que o profeta falou assim: faz uma comida para mim, um bolo pequeno. Porque quando você fizer a comida para mim, quando você fizer o bolo para mim, o Deus a quem eu sirvo vai falar assim para você: não faltará farinha na botija e não faltará azeite na sua vida. Você vai fazer para mim e Deus vai multiplicar para você. Elias não estava ali por causa da viúva, mas Elias estava lá por causa da necessidade daquela mulher, para mostrar para aquela mulher que ainda existia um Deus em Israel. E Jesus vai se antecipar. Existiam muitas viúvas no tempo de Elias. Há um texto que Jesus fala sobre isso. Existiam muitas viúvas no tempo de Elias, porém Deus mandou Elias para a viúva de Sarepta. Você vai ser providência e elo na vida de alguém. Você vai para lugares que às vezes você não vai querer ir, mas Deus vai te mandar mesmo assim, porque você não faz o que você quer, você faz aquilo que Deus quer. Certa vez eu escutei alguém dizendo assim: pastor, a vida é feita do que eu quiser fazer. Essa pessoa não sabe o que é vida. A vida não é feita de qualquer coisa que a gente tem que fazer, não. A vida, nós temos que fazer aquilo que é certo. Não é fazer o que eu quero. Se for fazer o que a gente quer, vai virar uma maquia, vai virar uma bagunça. A vida não é feita de fazer aquilo que eu quero. A vida é feita de fazer aquilo que é certo de se fazer. A vida é assim. Então, quinta lição: rejeitar a vingança e decidir ser a providência de Deus na vida de alguém. Sexta coisa que eu aprendo com essa menina: a menina era crente.
A menina era crente. E tem crente, meu irmão, que é só tribulação. Fala que é crente, mas lá fora é outra coisa. Aqui na igreja é crente, aqui na igreja adora, aqui na igreja faz de tudo, mas lá fora não adora, lá fora não faz o que quer, lá fora é uma bagunça, lá fora passa a perna em todo mundo, lá fora engana todo mundo. A menina era crente. E eu quero dizer algo aqui. Lembra de Ananias, Misarias e Azael? Os três. Deus, o rei Nabucodonosor falou assim: vai tocar mais uma vez a buzina. Se vocês não adorar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Vocês vão ser lançados naquela fornalha. E o rei estava tão irado que acendeu 7 vezes mais. 7 vezes mais ele acendeu a fornalha. E sabe o que o rei falou? Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Sabe o que eles falaram, os 3 jovens? Rei, Deus pode me livrar das tuas mãos, mas se Deus não nos livrar das tuas mãos ou da fornalha, mesmo assim nós adoraremos ao Senhor e não rejeitaremos a sua vontade. Aqueles 3 eram crentes. Crente é decidido. Crente sabe o que quer. Crente não volta atrás na sua palavra. Crente não rejeita a vontade de Deus. Ele pode morrer, mas vai morrer crente. Vai morrer acreditando. Vai morrer cheio da promessa do Senhor, porque ele sabe que se a morte chegar até ele, ele vai estar no céu esperando Jesus voltar. Crente de verdade é decisivo. Crente de verdade, ele tem esperança no Senhor. E ele falou: se Deus não nos livrar, ele continuará sendo Deus. Se Deus te livrar hoje, ele vai ser Deus? Ou ele vai parar de ser Deus? Porque tem gente que só fala se é Deus, se Deus fazer. Se Deus não fazer, não é Deus. O nosso Deus, que nós pregamos aqui nesse lugar, se Ele fizer, é Deus. E se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Ele é Deus. Para Ele são todas as coisas, da palavra do Senhor. 7ª coisa e última que eu quero dizer aqui, ela era otimista. Tem pessoas que não é otimista em nada. Tem pessoas que passam por problemas da vida e não aprende nada. Vai viver a mesma vida, vai passar pelos mesmos problemas. Os problemas são para que nós venhamos aprender com eles e ter experiências com eles. Aí tem gente que não aprende nada, passa pela luta, passa pela dificuldade e continua fazendo a mesma coisa, continua vivendo a mesma vida, continua vivendo os mesmos pecados e não melhora. A pessoa só piora, ela não melhora, ela só piora. Ela tem que aprender com os erros dela. Ela tem que ser uma pessoa de exemplo. E a última coisa que eu aprendo com essa menina, aquela menina era abençoada. Porque quando ela vai para um lugar, ela levava a bênção de Deus sobre a vida dela. Seja um abençoador. Pastor, o que é um abençoador? É aquela pessoa que quando Deus te usa, ela compartilha a bênção de Deus. Quero dar um exemplo para você dentro da Bíblia. Isaac foi lá e cavou um poço. Isaac foi lá e cavou um poço. E diante daquele poço, quando Isaac voltou lá, tinha roubado o poço de Isaac. Isaac brigou com aquele povo? Isaac amaldiçoou aquele povo? Não. Isaac foi em outro lugar e cavou outro poço. Quando chegou lá, tomaram o poço de Isaac de novo. Isaac brigou? Não. Isaac falou mal? Não. Isaac amaldiçoou? Não. Isaac foi para sua casa e cavou outro poço. Mas chegou um tempo na vida de Isaac que Deus fez jorrar no poço uma fonte e um rio. Sabe o que eu aprendi com isso? Quando eu não murmuro, quando eu não falo mal, quando eu declaro bênção na vida das pessoas que me fazem mal, Deus me abençoa muito mais do que aquilo que
que eu poderia fazer e perder a bênção do Senhor. Se eu amaldiçoasse, se eu brigasse, Deus não ia ter bênção maior para mim. Porque aqueles que compartilham a bênção de Deus, Deus tem uma fonte para você, para jorrar. Só é fonte aquele que está decidido ser bênção na vida de alguém. Só é fonte aquele que é decidido ser bênção na vida de alguém. Louvado seja Deus. Pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Devemos pedir a Deus sempre orientação. Tenha uma vida de oração, para que Deus venha te direcionar as pessoas certas para você ajudar. Sempre eu vou falar isso aqui. Pastor, mas isso acontece. Para você ser bênção na vida de alguém, Deus tem que te direcionar para aquele caminho. Ou você vai passar uma grande dificuldade, e você querendo ou não, você vai estar naquele lugar. Deus vai gerar uma circunstância, Deus vai gerar alguma coisa, e você vai parar naquele lugar. Ou Deus vai falar para você: ajude aquela pessoa. Assim como Deus falou com Elias. Elias foi direcionado por Deus. Elias foi direcionado por Deus. Às vezes você não quer ir, mas se a voz do Senhor chegou até você, você tem que fazer aquilo que você ouviu de Deus. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E se Deus mandar a gente fazer, a gente tem que fazer. Se Deus mandar a gente falar, nós temos que falar. Se Deus mandar você ouvir, você tem que ouvir. Você tem que obedecer à voz do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito. Qual que é o propósito, pastor? De servir a vontade do Senhor. A vontade dele é soberana sobre a nossa. Mas tem gente que não quer fazer a vontade de Deus. Paciência, eu entendo cada um. Eu entendo que às vezes você não vai obedecer, mas terá consequências na sua vida sobre isso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. E essa menina nos ensinou muito hoje. Ela foi ponte, ela foi canal de bênção, ela foi providência na vida daquele de Naamã. Se não fosse por aquela menina, Naamã não teria conhecido Eliseu, e Naamã não seria curado da sua lepra. Se não fosse pela informação daquela menina, Naamã morreria com lepra e não seria curado. E a Síria não saberia que existia um Deus em Israel. Ainda existe um Deus em Israel. Ainda existe um Deus que está sobre nós. Ainda existe um Deus que governa sobre nós. Ainda existe um Deus criador que pode fazer todas as coisas. E ainda existe esse Deus. Não sei se vocês estão sabendo da atualidade de hoje, que na Nigéria, particularmente Nigéria, foram assassinados provavelmente 4.000 cristãos. Assassinados. Por que, pastor? Por proclamar a sua fé. Foram mortos por pregar o Evangelho do Senhor. 4.000. Sabe aonde a palavra do Senhor tem o maior extermínio de cristão? Coreia do Norte. Na China é proibido. O governo, ele entra ali e você pode falar até aqui. Passou disso, você é morto se você falar da palavra do Senhor. E você tem que dar graças a Deus por aqui, a gente ter a liberdade de expressar a nossa religião. Olha o que eu estou falando. Dar graças a Deus por aqui, ainda você ter a chance e a liberdade de expressar a sua religião. Porque está tendo país aí. Olha aqui, está tendo país aí
não pode falar mais da palavra do Senhor. É morto. Tempos difíceis estão chegando. Sabe que você morreria por amor ao Evangelho? Aqueles 4 mortos, sua sepultura daria lá. Você pode ser morto aqui, mas se você não negar Cristo, você vai encontrar com Ele no céu. A nossa esperança não é aqui na terra. A nossa esperança é no céu, novo que Deus tem para nós. 4 livros. Na hora que eu estava orando ali, veio a memória. Lembra da menina? Olhou para Naamã, viu Naamã com lepra e teve empatia. E eu comecei a orar: Senhor, guarda aquele povo que ainda te adora naquele lugar. Senhor, livra aquele povo que estão morrendo por amor ao Evangelho. Guarda aquele povo, Senhor, que eles não venham desistir de pregar a tua palavra. E aquilo gerou uma empatia, um sentimento dentro de mim. Então, quando você for orar, ore por essas pessoas. Ore por aquelas pessoas que estão morrendo por amor ao Evangelho. A sua luta e a sua dificuldade não é nada comparada ao que eles estão passando lá. A perseguição que eles estão passando lá. Já finalizou o já? Pode finalizar. Pode finalizar, eu vou falar uma polêmica aqui.